Olá, meu nome é Guilherme, eu estou no quarto semestre de gastronomia da Unicesumar e vou falar um pouco hoje sobre as influências e contribuições da cozinha clássica francesa para a gastronomia mundial. A cozinha clássica francesa, ela descende de uma longa linhagem de costumes e culturas, graças às invasões sofridas e às invasões feitas durante o decorrer dos anos. Por esse motivo, existe uma grande diversidade de alimentos e preparações no território francês. Durante os anos, por conta de guerras e invasões, o pessoal se dividiu muito em questão a classes, sempre existindo a classe muito pobre e a classe muito rica, interferindo na alimentação das pessoas, sendo que essas invasões, como trouxeram fome ao país, aconteceu que as pessoas mais pobres acabavam comendo aquilo que achavam no campo, por exemplo, cereais ou aquilo que estava de mais fácil acesso, fazendo assim o uso desses cereais, tornando assim o pão e fazendo o pão ser a base alimentar até hoje do povo europeu ou francês. Essas pessoas mais pobres não tinham muita variedade de alimentação, enquanto os ricos se alimentavam de uma forma totalmente diferente, consumindo queijos, consumindo, por exemplo, vinhos, tendo acesso a carnes, coisas que as pessoas mais pobres não tinham. A gastronomia francesa foi mudando à medida que o tempo foi passando. Com os condimentos recebidos do Oriente, as preparações conseguiam ser mais temperadas, as preparações conseguiriam ter mais gosto, ervas começaram a chegar, temperos novos, condimentos novos, pimentas novas, açúcar, que veio muito do Oriente, começaram a vir e facilitar essa preparações desses pratos. Mas o que mudou mesmo foi com a descoberta das Américas, que trouxe vários alimentos como feijão, abóbora, milho, tomate, mandioca, peru, pimentas, sendo assim, com a medida que foi passando o tempo, em 1486 foi lançado o primeiro livro de culinária impresso na França. Esse livro ele continha receitas de culinárias de combinação de heranças passadas de família em família. Um marco que começou a mudar a história da gastronomia francesa foi o casamento de Catarina de Médici, italiana, com o rei Henrique II. Catarina, ela leva consigo para a França todos os seus cozinheiros da corte. Como Catarina levou os seus chefes, e a Itália tinha um grande gosto pelo doce, enquanto a França não tinha, começou então, logo com a chegada desses chefes italianos, começou a pâtisserie e a confeitier, fazendo assim doces como macarrons, licores, geleias e outros doces. Junto com os chefes, Catarina também levou suas pratarias, porcelanas e o primeiro garfo, que até então não eram todos que usavam, o pessoal não tinha costume de usar garfo. Mas à medida que o tempo foi passando, eles foram criando gosto, começaram a usar o garfo como talher mesmo, igual nos dias atuais. Um outro marco para a gastronomia francesa é o rei Luís XIV, mais conhecido também como Rei Sol. Ele começou a fazer costumes e etiquetas para essas pessoas da corte. Então, por exemplo, cerimoniais que já não eram comuns, ele começou a fazer cerimoniais. Em questão aos alimentos, ou buscar diminuição de temperos, valorização do produto na forma do próprio produto, o sabor mais natural, sabores mais sutis e delicados, preocupação com a saúde das pessoas. Esse foi um grande marco que deu início à haute cuisine, que é a alta cozinha. Essa mudança que o rei Luís XIV fez mudou toda a história da comida na França. Como essas porções eram mais leves, menos condimentadas, agradou mais o povo em si, principalmente a corte, que era quem tinha mais acesso a esses alimentos. Fazendo assim, que a Europa começasse a copiar seus costumes. Outras mudanças também aconteceram, como tirar também o excesso de açúcares. As carnes começaram a ser repartidas. Antes as carnes eram, por exemplo, um porco era servido, por exemplo, inteiro numa mesa, aí começou a ser repartido. Legumes começaram a ser indispensáveis. A alimentação deles era praticamente alguns cereais e carnes,
começaram a entrar alguns legumes e diversos molhos. Todas essas mudanças deram início ao movimento haute cuisine, que seria como se fosse a nossa alta gastronomia no século XVIII na França. Essa haute cuisine prezava por montagem dos pratos, busca por cor, aí começou a surgir também os primeiros cozinheiros e os melhores cozinheiros, no caso também. Mais uma coisa, com a Revolução Francesa, a maioria desses chefes ficavam na corte. Com a Revolução Francesa, esses chefes que não tinham mais corte para servir, eles foram para a rua e abriram seus restaurantes. Deu início a um grande movimento na França, que foi a questão dos restaurantes não serem mais de uma comida de má qualidade. Com a Revolução Francesa e a crise na economia, um dos primeiros restaurantes que foram criados foi um restaurante que foi, a princípio, inaugurado para servir caldos restauradores para essas pessoas que tinham fome, para restaurar suas forças, e muitas vezes é o único alimento que elas tinham para não morrer de certa forma de fome. Com esses restaurantes, intelectuais e filósofos, eles ficavam questionando a questão se gastronomia era arte, pelo fato de ser essas preparações mais elaboradas e melhores, e o que seria a questão do gourmet. Eles sempre debatiam essa questão. Então, ao final do século XVIII, restaurantes foram oficializados, popularizando assim ainda mais a gastronomia francesa. Mais um marco e mais uma mudança para a gastronomia francesa foi o cozinheiro Marcos Antoine Carême, mais conhecido como Rei dos Cozinheiros e Cozinheiro dos Reis. Foi o primeiro chefe legitimado. Ele buscava sempre simplificar comidas utilizando ingredientes sazonais, porque ele pensava que ingredientes mais frescos, ingredientes sazonais, melhorariam a preparação final, no caso. A maior contribuição de Carême para a gastronomia francesa foi a separação e a classificação dos molhos bases, dos molhos mães, no caso. Foi o maior feito da haute cuisine. Mais umas mudanças do Carême foi a utilização de uniformes e padronização na cozinha, além de que ele buscava um alimento não apenas como sustento, mas sim também como usufruto médico para a nutrição de pessoas doentes. Logo após, Georges Auguste Escoffier foi o seu sucessor de Marcos Antônio Carême. Escoffier não era apenas um cozinheiro, ele também investiu bastante na questão da hotelaria. Escoffier seguia o mesmo intuito de Carême, buscava sempre menores porções de comida. Além de um menu menor, do passar do tempo, as pessoas foram tendo menos tempo, então elas não tinham mais tempo para fazer aquele banquete enorme. Então ele sempre buscava porções, sim, menores, mas sempre com o valor nutricional adequado para as pessoas. E além da cozinha, seria com Ritz, de Londres. Ritz era um hoteleiro de Londres que buscava assim, um chefe à altura para os seus hotéis, e escolheu Escoffier para fazer essa parceria. Uma das maiores atribuições de Escoffier para a gastronomia francesa foi a diferenciação das brigadas em cozinha. Cada brigada de cozinha era independente, ele fez como se fosse uma linha de montagem industrial. Outra atribuição de Escoffier para a gastronomia francesa foi que ele adicionou um molho de tomate aos molhos mães de Carême. Ele também trouxe a leveza dos pratos e trouxe o menu à la carte, possibilitando os clientes que se autosservissem. No final do século XVIII, com a Revolução Industrial e novas invenções como o fogão a gás e novas formas de conservação dos alimentos, a gastronomia francesa conseguiu ser passada para os outros países através dessa modernização dos meios de comunicações. Conseguiu então a França a fazer mais exportações desses alimentos, popularizando assim ainda mais a gastronomia francesa. Por esses motivos e por essas mudanças, além desses dois exímios cozinheiros, que a França hoje é uma das maiores potências em questão de gastronomia. Surgiu um movimento entre as pessoas que era o movimento por servir os alimentos em suas propriedades naturais, surgindo assim a novelle cuisine.
E foi assim que a gastronomia francesa se tornou uma das maiores potências em quesito à gastronomia.